Deixa eu ler aqui um número de slides. Quando a gente chegar no slide definido, nós terminamos a nossa aula, né? E aí vocês podem aproveitar aí o feriado de vocês. Vamos lá, então. Nas nossas últimas aulas, mais precisamente na nossa penúltima aula, nós falamos sobre a autoridade da igreja, né? Semana passada nós falamos sobre a ideia da autoridade da igreja para tratar com o pecado, né? Como que a igreja ela tem que lidar com o pecado, com o pecador, né? Qual a postura que ela deve ter frente a isso. Isso também é uma autoridade da igreja dada por Deus, né? Que julgar o pecado dentro da igreja, né? Não das pessoas que estão de fora, como a gente viu, mas dentro dos irmãos da igreja. Muito bem. Mas na semana anterior, a gente começou a falar da autoridade da igreja em alguns pontos. Por exemplo, né, nós falamos em que é baseada a autoridade que a igreja serve sobre a terra. Essa foi a pergunta que norteou a nossa penúltima aula, né? Em que a autoridade dada por Deus à igreja ela é baseada? E aí nós vimos lá, né? Primeiro, na autoridade que Cristo recebeu do Pai, né? Mateus 28, 18, ó. Jesus é a autoridade suprema no mundo por meio da igreja. Porque se Cristo recebeu a autoridade e ele nos passou a representatividade dele aqui na Terra, portanto, ele nos deu autoridade, né? Aonde mais, professor? A igreja também ela tem um poder, pois como corpo de Cristo é a continuidade de sua existência. A igreja promove transformação social onde está localizada. Portanto, aí tudo isso a gente já tinha falado, né, da autoridade da igreja no âmbito local. Nós também falamos quais são os poderes da igreja sobre a terra, e foi nisso que a gente se manteve. Primeiro, nós falamos que a igreja ela tem aceitando o pessoal aqui. Falamos que a igreja ela tem autoridade sobre a criação, os espíritos, o perdão, bem como para ligar e desligar coisas e pessoas em relação ao reino dos céus ou o reino de Deus. Muito bem, e pensando nisso, nós chegamos até esse slide aqui, ó, quer ver? Não, desculpa, nós somos mais um. Ó. Nós falamos sobre a autoridade da igreja sobre a criação, né? Que supera as leis da natureza. Deus nos deu autoridade enquanto igreja sobre a criação, sobre a natureza, sobre tudo que há, né? E nós continuaríamos daqui então sobre a autoridade que nos é dada enquanto igreja sobre os espíritos, certo? Nós já até falamos um pouco sobre isso em outras matérias, mas chegou a vez da gente falar sobre isso em eclesiologia. Então, lá, ó, lembra dessa frase aí, ó? Maior é o poder que está em nós do que o que está no mundo. E Deus nos dá autoridade não só sobre as coisas do mundo, mas também sobre as coisas espirituais. Vamos ver alguns versículos que nos caracterizam essa autoridade que nos foi dada? Deixa eu abrir aqui, então, aqui os versículos, enquanto isso tem pessoas entrando. Muito bem. Vamos abrir lá em 1 João 4,4. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Nos diz o seguinte, ó. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se nós temos Deus, nós somos maiores que os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que têm os espíritos malignos em si, né? Nós somos maiores do que eles, então nós temos autoridade sobre os espíritos. Deus nos deu as autoridades sobre o mundo e também sobre os espíritos. Aqui, ó. Romanos 16, 20. Vamos ver o que Paulo fala aqui nessa carta. Romanos 16, 20. Olha o que fala aqui, ó. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás, ou em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás.
A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Eu lembro que antigamente na igreja cantava uma música baseada aqui em Romanos 16, na verdade, o 19 e 20, né? Cantava: seja excelente para o bem, inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás, o seu poder sobre nossos pés. Né? Então, esse aqui tem uma música que fala sobre isso, bem antiga. Não sei se vocês já chegaram a escutar essa música, mas esse versículo ele deixa bem claro, ó, que se nós buscarmos o bem e não o mal, Deus de paz, em breve ele esmagará Satanás. Satanás é espírito, né? E ele será conosco. Então, se ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, significa que nós estamos pisando sobre ele também. Ou seja, nós temos autoridade sobre os espíritos. Então, quando alguém está endemoniado, quando alguém está com espírito maligno, Deus já nos deu autoridade para lidar com essas pessoas, com esses espíritos, melhor dizendo. Nós temos autoridade sobre eles, então, portanto, eles não têm poder nenhum contra nós. Qualquer artimanha que eles tentarem fazer, qualquer coisa que um demônio, uma pessoa endemoniada tentar te falar, ela está tentando agir no seu psicológico, porque ela sabe que espiritualmente ela já está derrotada, mas se você deixa ela ganhar você no emocional, você acaba esquecendo ou não usando o poder que Deus te deu no mundo espiritual. Muito bem. E o próximo versículo é lá, Mateus 10:1. Vamos tomar um café. Mateus 10, verso 1. Olha o que está dizendo lá, ó. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, aqui presta atenção que esse versículo é interessante, porque além dele deixar bem claro para nós que Deus nos deu autoridade para vencer qualquer espírito maligno do mundo, ele também nos deu capacidade para operar curas, né, dos enfermos, né, até uma relação de que algumas enfermidades são sim diretamente ligadas à questão do pecado, à questão de espíritos malignos que possuem a pessoa e fazem ali com que ela entre num estado de deterioração, não só espiritual, mas também física. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Tem doenças que de fato são da natureza, são naturais, são do ser humano, né? Apesar de que eu creio que Adão e Eva antes do pecado não tinham doenças. Mas existem doenças ou existem pessoas que estão doentes não por causas naturais, mas por espíritos malignos que possuem a vida dessa pessoa e fazem com que ela seja doente, né? O que a gente poderia chamar até de psicossomática, mas na verdade a gente poderia chamar, na verdade, era de pneumossomática, né? Espiritual, né? Doenças espirituais. Muitas pessoas são doentes, acamadas, né? E de repente uma oração ali e a transforma. É porque transformou o natural? Pode ser, mas muitas vezes é porque o espírito maligno que estava tomando a vida daquela pessoa, ele bate em retirada. Então a autoridade de Deus também nos é dada sobre os espíritos, né? Tanto para esmagar Satanás, como diz Romanos, né? Como também para expulsar espíritos malignos e operar milagres, curas, principalmente naqueles que estão enfermos, mas na verdade é por conta de um espírito maligno que tem operado na vida daquela pessoa. Isso é mais comum do que você imagina. Pessoas que estão possuídas por um espírito maligno e que acabam refletindo essa possessão no corpo, porque a gente sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir, inclusive destruir a nossa vida, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam vindo a morrer mesmo por conta dessas possessões, né? É por isso que nós precisamos ficar atento, né? Quando a gente fala em orar pelos enfermos, não importa se não existe cura, não importa se é porque a gente quer ver um grande milagre de Deus acontecer, mudar a natureza, principalmente quando a gente fala para orar para os enfermos, porque pode ser também que exista ali, na verdade, uma doença
ou uma coisa sintomática que venha de um espírito maligno. E se Deus nos deu autoridade sobre o espírito maligno, quando a gente ora por essas pessoas, né, nós podemos ali então expulsar qualquer tipo de espírito que esteja afligindo a vida daquela pessoa. Então, Deus nos deu essa autoridade. O problema é que se a gente não entende o mundo espiritual, se a gente não entende a implicação disso, né, no mundo espiritual, nós não vamos compreender o poder que nós temos em nossa mão, ou a autoridade que Deus nos deu sobre o mundo dos espíritos. Quanto mais a gente humaniza as coisas, quanto mais a gente relativiza as coisas, menos autoridade sobre os espíritos a gente acaba usando, né? Deus nos dá, mas se nós não usarmos, né, é, nada vai acontecer. Então, muito importante que a igreja entenda como um todo essa autoridade que é dada por Deus sobre os espíritos, certo? Você que vai ser um pastor, uma pastora, um líder de ministério, é importante você entender que alguns entraves, algumas situações são batalhas espirituais, são guerras, são espíritos malignos tentando derrubar a igreja, tentando atacar a vida dos irmãos, seja financeiramente, seja através de doenças. E é portanto preciso que o teólogo, que o pastor esteja antenado com essas situações espirituais e possa então batalhar espiritualmente, né, batalhar em oração para que Deus possa dar a vitória, porque ele já deu autoridade sobre os espíritos. Mas se nós não usarmos a nossa autoridade, nada acontece. Existem cachorros que obedecem muito seu dono, mas se o seu dono não der uma ordem, o cachorro faz o que ele quer. Assim são os espíritos malignos, eles estão subjugados sob o poder de Deus, e esse poder, essa autoridade nos foi dada. Mas se nós não usarmos o diabo, os espíritos malignos fazem o que eles querem, né? Agem soltos. É importante a gente ter esse conhecimento. Vamos para o próximo aqui, então. Próxima autoridade que nos é dada enquanto igreja. Autoridade sobre o perdão. Vamos ver isso. Olha lá, ó, se o enfermo tiver pecado, ele será perdoado. Pode ser até que seja por isso. Tanto sobre o espírito maligno que opera na vida daquela pessoa, como também na ideia do perdão. Se alguém enfermo peca, ele pode ser perdoado, principalmente através da oração da igreja. Vamos ver essas duas passagens? Primeiro Tiago 5, 14 e 15. Vamos ver o que a Bíblia traz para nós ali. Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. Olha lá o que diz, ó. Tá em laranja, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha aqui, ó, não é da leitura, mas olha a continuação, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que converter o pecado do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então presta atenção que a igreja ela recebe autoridade para perdão, mas presta atenção, ela não pode perdoar uma pessoa. Ela pode, através da oração, através da intercessão, fazer com que aquela pessoa seja perdoada e aí a sua enfermidade possa bater em retirada. Então, aqui mais uma confirmação bíblica que existem enfermidades que são sim ligadas ao mundo espiritual, são sim ligadas ao pecado, e que é preciso perdão para que isso possa bater em retirada, o perdão que vem de Deus, né? Então,
Se o enfermo tiver pecado, ele vai ser perdoado, desde que a igreja o interceda por ele, e que o irmão confesse o seu erro, e a igreja orando pela vida dele, vai poder então trazer salvação para a vida desse irmão. E por isso que é muito importante você ter aí intimidade com seus discípulos, né, com as suas ovelhas, para que amanhã ou depois essa pessoa esteja passando dificuldade em alguma coisa, você tem até mesmo a liberdade de conversar com essa pessoa, né? De perguntar, ô meu irmão, você tá passando alguma situação, né? Você tá pecando em alguma área da sua vida, você precisa de algum socorro. Por quê? Porque confessais uns aos outros e sereis perdoados. E o perdão também ele pode sarar. Então tá aí a autoridade sobre o perdão, né? A igreja pode interceder em uma pessoa ser perdoada. Isso é muito forte. Às vezes a igreja ela quer sempre condenar. A gente já viu sobre quando você tem que condenar, né? Semana passada isso foi bem claro. Mas o problema é quando a gente quer só condenar, né? Tem momentos que a gente não tem que condenar, a gente tem que interceder para que possa haver o perdão, arrependimento genuíno e transformação de vida. Vamos ver João 20, 23, o que a Bíblia traz aqui para nós? João 20, 23. Vamos lá. 20, 23. Olha lá. Se de alguns perdoardes os pecados, são, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Olha aí, quem que falou isso? O próprio Cristo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, olha aí, o próprio Cristo afirma essa autoridade da igreja sobre a ideia do perdão. Né? Muitas vezes, meu irmão, se o pecado cometido é grave, se o pecado cometido é profundo, não basta apenas você pedir perdão para Deus. Você precisa se abrir para a sua igreja, para a sua liderança, para que eles possam ali então te aconselhar, interceder sobre você para que um verdadeiro perdão de Deus recaia sobre a sua vida e para que você possa então ser transformado, verdadeiramente perdoado por Deus. Então isso é muito interessante, né? Tem gente que acha que foi ali, matou um cara, oh Deus, me perdoa, né? Me arrependo. Não é assim que funciona, meu amigo. Virar, oh Deus, me arrependo, não vai trazer perdão. É preciso confessar, nesse caso, não só para a igreja, né? Mas também para as autoridades, né? Você é obrigado a falar para a pessoa confessar para as autoridades, né? Esse erro e pagar por ele, né? Humanamente falando, mas se a igreja entender o seu arrependimento, interceder por sua vida, né? E você se endireitar, aí sim você recebe perdão. Tem gente que acha, né, que Deus basta você orar e qualquer pecado vai ser perdoado. Tem pecado que precisa ser confessado. A gente viu em Tiago 5 ali, ó. Confessai os pecados uns aos outros para serdes perdoados, meu amigo. Se você não confessar um para o outro, você não adianta simplesmente falar para Deus, até porque é muito provável que amanhã ou depois você acabe recorrendo no mesmo erro. Agora, quando você fala para alguém, quando você compartilha, além da igreja ter essa capacidade de poder interceder por sua vida para um perdão do céu sobre você, né? Porque se a igreja perdoar, perdoa. Se não perdoar, é retido no céu também. Se a igreja interceder por você, vão ter pessoas que vão poder te monitorar, orar por você, consultar você, saber se está tudo certo, se você está conseguindo ficar firme ali no propósito. Então, é muito interessante isso, né? O irmão, ele usava droga, e ele, né? Deus me perdoa, nunca mais vou usar droga, né? Tô liberto. Meu irmão, esquece, né? É preciso aí que você, além de pedir perdão, lógico, confessar, né? Você tem que procurar a igreja, procurar ajuda, procurar um centro de recuperação, passar por um momento de tratamento ali, a igreja intercedendo pela sua vida o tempo inteiro para que você seja liberto desse vício, desse espírito, de tudo aquilo que te reteve nas drogas, né?
E depois você, né, sendo liberto ali, a igreja está sempre, né, ou pelo menos deveria estar sempre em constante observação, saber como é que você está, se está em dificuldade, se você está querendo ter recaída, se você está passando por um momento de estabilidade, se a questão da droga passou de novo na sua cabeça. Então, é por isso que é muito importante. Não é só porque Deus não quer te perdoar, é porque Deus sabe que existem pecados que só vão ser genuinamente tratados e verdadeiramente aniquilados, de fato perdoados, quando há confissão, quando a igreja intercede por essa pessoa, e, portanto, ela tenha a transformação da sua vida, certo? Então é muito interessante entender essa autoridade. Às vezes a gente não prega sobre isso, o irmão acha que tudo de errado que ele fizer, basta simplesmente ele pedir perdão para Deus e vai estar tudo certo, né? Assim não, meu amigo. Você traiu sua esposa, você traiu seu marido, não basta você virar, oh Deus, me arrependo, me perdoa. Não é assim não, meu irmão. Você casou com a pessoa, você colocou uma aliança no dedo dela, você traiu ela, pedir perdão para Deus é um começo, mas você vai ter que pedir perdão para ela, você vai ter que confessar para ela, você vai ter que confessar para o seu pastor, você vai poder provavelmente entrar numa disciplina dentro da igreja para tratar esse pecado. E se a igreja vê que esse pecado foi tratado, se por um milagre e misericórdia de Deus o seu cônjuge quiser continuar com você depois disso, e aí a igreja percebendo, interceder por você, concedendo então o perdão, ou seja, intercedendo pela sua vida, aí sim, né, você pode considerar que esse pecado foi perdoado por Deus, certo? Arrepender calado não é arrepender, né? Não é arrependimento genuíno, e se não é arrependimento genuíno, não tem perdão, né? Isso é um tema que dá para falar muito, dá para fazer palavras sobre isso, né? É importante que você o faça, viu? Você aí ministra aulas na escola dominical, né? Ou se você tem sua cela, não esqueça de abordar esse assunto, não. A autoridade sobre pecado é dada também à igreja, ou sobre perdão é dada à igreja. E existem pecados que só são genuinamente perdoados por Deus, só são genuinamente tratados quando há confissão e há a intercessão da igreja, então, pela sua vida, certo? Não esqueçam disso, né? Hoje em dia não se fala muito nisso e é importante que seja dado destaque a essa questão. Muito bem, então já falamos da autoridade aí sobre os espíritos, falamos sobre a autoridade sobre o perdão, vamos agora falar sobre a autoridade para ligar e desligar. Interessante, ó. O indivíduo não pode excomungar. Então você não pode simplesmente chegar para alguém e falar: ah, você está fora do corpo de Cristo, você tem pecado, sai, né? Já era para você. Um indivíduo não pode excomungar. A Bíblia não dá precedentes para isso. Mas a igreja, como um corpo, tem essa autoridade, pois está debaixo da autoridade de Cristo ou dentro da vontade de Deus. O que ligares na terra será ligado no céu. Então perceba aqui o quanto que isso é forte. Vamos ler aqui Mateus 16, 19, que eu acho que é exatamente esse versículo: que ligares na terra será ligados no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Vamos ver aqui? Aqui, ó. Tudo bem. Versículo 19, olha aí, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Olha que interessante isso, né? Olha essa autoridade que Deus nos está nos dando, né? É interessante a gente observar que quando Deus nos dá a missão de ir por mundo, pregar o evangelho, continuar o trabalho dele aqui, ele não simplesmente nos dá a matéria de continuar o trabalho dele sem nenhum poder ou autoridade, porque isso seria impossível de ser realizado sem um mínimo de poder e autoridade. Quando a gente fala de poder, a gente está lidando muito isso lá nas aulas de pneumatologia. Mas quando a gente fala de autoridade aqui, é muito interessante a gente notar essa autoridade da igreja, né? Deus nos deu autoridade, as chaves do reino do céu. Portanto, aquilo que nós ligarmos
Aqui na terra, é ligado no céu. Então, se a igreja recebe uma pessoa, abraça uma pessoa, né? Se a pessoa confessa a Cristo dentro da igreja, se a pessoa vira um membro da igreja, essa luz é ligada lá no céu, meu amigo, né? Se um pastor abençoa um casamento, esse casamento tá ligado lá no céu, né? Se o pastor ordena um irmão, discípulo, líder, pastor, isso aí é ligado lá no céu, a igreja tá ligando lá no céu. Agora, se o irmão está em pecado, se o irmão não arrepende, a gente viu na última aula o que Paulo manda fazer. O que é aquilo? É desligar na terra. E aí, meu amigo, se a igreja desliga na terra, também é desligado no céu, né? Então, se o irmão ele é desligado, né? Ele é comunicado que ele está sendo desligado da igreja por um motivo grave de falta de arrependimento, né? De pecado constante, ou simplesmente porque ele deixou de caminhar com o corpo. Quando a igreja desliga aqui na terra, meu amigo, isso não é só na igreja. Isso não é só o templo, esse povo não sabe de nada. Não, meu amigo. É palavra de Deus. Se desligar aqui na terra, é desligado lá no céu. Não tem meio termo em relação a isso aí. Portanto, que a gente precisa ter muita discernimento em relação a quem nós abençoamos e quem nós amaldiçoamos, porque aquilo que a gente liga aqui é ligado lá, e aquilo que a gente desliga aqui é desligado lá. Vamos ver também aqui, ó, a mensagem do apóstolo Paulo, lá para a primeira carta dos Coríntios 5, 4 e 5. Inclusive, né, nós abordamos muito isso aqui, ó. Ó, 1 Coríntios. Então, isso aqui nós já estamos habituados com esse texto, mas só para recapitular. 1 Coríntios 5, versos 4 e 5. Olha lá. É o que a gente falou na semana passada. Então, aqui é só para você recapitular. Olha aqui, ó. Em laranjinha. Olha aí para você ver, ó. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então tá aí, ó, a igreja entregue a Satanás, ou seja, a igreja desligue essa pessoa aqui na terra e isso vai acabar acontecendo ou refletindo nos céus. Por isso que um pastor tem que ser prudente quando ele faz um casamento, quando ele ordena algum irmão a algum cargo, quando ele excomunga alguém, né? Quando a igreja excomunga alguém, né? Manda uma carta de desligamento e tal, porque aquilo que a gente fizer aqui na terra, nós que somos os embaixadores de Deus aqui na terra, os representantes de Cristo, isso vai refletir diretamente nos céus. Então nós temos essa autoridade, né, de ligar aqui e ser ligado lá. Então, cuidado com quem nós abençoamos, cuidado com quem nós ordenamos, né? E também cuidado com quando desligamos, qual os critérios que nós usamos. Semana passada a gente viu bem detalhadamente os critérios ali junto à carta de Paulo aqui no capítulo 5, né? Então é muito interessante e muito pertinente que nós tenhamos essa compreensão sobre essa autoridade dada por Deus para que nós possamos ligar na terra e desligar nos céus, assim como desligar na terra, né? Então a gente tem que ficar bem esperto em relação a essa autoridade e ter prudência, né? Porque a autoridade não foi feita para que nós nos tornemos tiranos ou ditemos todas as coisas. A autoridade nos foi dada para que ela seja mesmo cumprida com veemência e com temor, porque a quem Deus dá, mais Deus vai cobrar mais. Então, se Deus está dando autoridade para a igreja, ele vai cobrar mais pesado da igreja. Isso é óbvio, isso a gente tem que ter conhecimento. Próximo, lá. A igreja tem direito e responsabilidade espiritual sobre todos os povos. Olha como que isso é interessante, né? Às vezes a gente pensa assim, a gente precisa ganhar o Brasil, ou eu preciso ganhar meu bairro, minha coisa. É isso mesmo, né? É o começo, tem que focar no seu local. Mas acontece que Deus nos deu direito e responsabilidade espiritual sobre todos os povos. Então, quando dá esse direito e essa autoridade, significa que nós, enquanto corpo, tá?
temos que ir em direção aos povos. Temos que fazer missão, né? E é óbvio que você já deve ter escutado seu pastor pregar sobre isso. Quando a gente fala de missão, a gente está falando que a missão pode ser feita de três maneiras diferentes. De três maneiras diferentes, a igreja pode alcançar, ou você, enquanto membro, pode alcançar os povos, as nações. Primeira maneira, a maneira mais direta, é sair e ir mesmo, né? Ir até as nações, ir até os povos, pregar o evangelho para aqueles que ainda não receberam a palavra de Deus. Essa é a forma direta, né? Eu vou, eu assumo a responsabilidade e vou, geralmente com a igreja me apoiando, né? É o certo. A segunda maneira é apoiar financeiramente. Às vezes eu não posso ir, ou eu não tenho a maestria, né, de poder fazer uma missão de uma forma adequada, de se adequar a diferentes circunstâncias, mas eu sou uma pessoa que Deus tem tornado próspero, né? Tem me dado a bênção, como nós falamos na aula de ontem, né? E se Deus tem me dado a bênção, eu posso fazer a missão de forma financeira, né? Por exemplo, lá na Índia tem o pastor Marcelo que faz uma missão fantástica ali para os meninos ir para a escola, para as viúvas que são abandonadas, né? Tem uma missão muito bonita lá. Às vezes você não quer ir para a Índia, você não se adapta àquele ambiente, àquelas circunstâncias, não é para você, né? Mas você pode ajudar financeiramente, você pode contribuir para que esses irmãos possam realizar a missão deles e assim, né, manter aí a sua responsabilidade espiritual sobre os povos, abençoando financeiramente. E a terceira forma, que todos, sem exceção, podem contribuir quando a gente fala de missões, de responsabilidade com os povos, é através da oração, da intercessão, interceder por aqueles que são enviados, interceder para que Deus mande e prospere mais irmãos para que essas missões possam ser financiadas, né? E além de tudo, orar para conversão e transformação no coração dessas pessoas, né, que estão aí nas mais diversas regiões do mundo. Então, através da oração, você exerce o seu direito e a sua responsabilidade espiritual sobre os povos, não um direito e responsabilidade de mandar fazer o que eles querem, o que você quer que eles façam, mas sim o que? De ter a autoridade para pregar o evangelho e levar a salvação para esses povos. Deus nos deu essa missão e autoridade sobre estes povos, certo? Então, é muito importante a compreensão desse conceito. Vamos lá, continuando então, em relação a essa ideia de responsabilidade e direito sobre os povos, é importante a gente denotar algumas coisas. A primeira, a igreja tem direito e responsabilidade espiritual sobre todos os povos. Então vamos lá. O direito sobre os povos deve ser a autoridade que Cristo deu à igreja e a responsabilidade por esses povos deve ser a ordem que Cristo deu à igreja. Qual ordem? Qual ordem é essa? Né? Qual ordem é essa? Ide por todo mundo, né? E levai o evangelho a toda criatura, né? Se Deus nos deu essa ordem, ele nos deu primeiro o direito de ir até essas pessoas, segundo a autoridade de poder falar para com elas, a responsabilidade de levar o evangelho até elas, né? Porque nós recebemos uma ordem. E lógico que essa tarefa nem sempre é fácil, existem fronteiras, existem dificuldades financeiras, existem países onde é proibido se fazer isso. No entanto, Deus nos deu autoridade espiritual para fazer isso e uma ordem. Portanto, é dever da igreja alcançar as pessoas até mesmo nesses lugares onde é proibido se levar o evangelho, né? Vamos analisar um pouquinho mais sobre isso. Olha lá. Deus concedeu à igreja acesso a todas as nações do mundo. Olha lá a ordem, ó, Marcos 16:15. A ordem de Cristo nos dá acesso a todas as nações. Vamos ler lá? Marcos 16:15, só para você ficar bem contextualizado aqui, mas eu já comentei aqui, já citei o versículo, né? Mas vamos ler na íntegra. Marcos 16:15, olha lá, o id, ó. Vamos lá. E disse, portanto, olha lá. Deixa eu abrir aqui. Disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a partir do momento que Deus nos dá essa ordem,
ele nos dá a capacidade de executar. Olha lá, ó. A ordem de Cristo nos dá acesso a todas as nações e todos os povos. Não podemos renunciar à possibilidade de falar de Cristo só porque fomos impedidos, né? Se Deus ele nos deu essa autoridade, ele também nos deu o dever de anunciar o evangelho para esses povos, né? Vamos ver o que está escrito ali em Atos 5, 27 e 29, para a gente ter um exemplo de como agir nesses momentos? Atos 5, Atos 5, 27 e 29. Vamos lá. 27 ou 29. Vou colocar aqui em azulzinho para nós. Olha lá. Trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio. O sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vós vos ordenamos que não ensinasteis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e a salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desse fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, olha aí a autoridade, né? Aqui fica bem claro o apóstolo aqui falando: ó, meu amigo, quero saber o que você falou. Não, meu brother, né? Vocês mataram Jesus, beleza, vocês vão ter consequência com isso, mas eu não quero saber a sua opinião sobre isso, não, porque Deus me deu a autoridade para poder pregar o evangelho nesse lugar, gostem vocês ou não. Então, percebam que ele foi colocado na situação diante do Sinédrio. Aquilo poderia e trouxe futuramente implicações fortes para eles em termos humanos, mas mesmo assim eles não recuaram. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então presta atenção. A gente precisa entender uma coisa que muita gente ignora. Deus nos diz para obedecer às autoridades, que toda autoridade é instituída por Deus. Agora presta atenção que se existem as ordens que Deus nos dá, e a ordem que Deus nos dá, ela é suprema. Ela não pode ser revogada ou negociada. Nesse sentido, se uma ordem humana, mesmo que seja uma autoridade constituída por Deus, se uma ordem humana tenta sobrepor ou tenta fazer com que você desobedeça uma ordem divina, portanto, é necessário que você não cumpra essa ordem, né? Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Eu lembro do filme lá do Até o Último Homem, né? Ali tem no Netflix. Não que seja uma ordenança, mas Deus fala, né? Não matarás, tal, mas não vou entrar nesse âmbito aqui. Mas lá tem um menino, né? Que jurou que nunca ia pegar numa arma, que nunca ia disparar uma arma, mas mesmo assim ele queria servir ao seu país, cumprir com a sua obrigação. E ali, meu amigo, teve general, teve capitão que mandou ele fazer, senão ele ia ser preso. E ele foi preso e ia ser julgado ali, né, em corte marcial. Poderia até mesmo ser condenado à morte pela corte marcial, mas ele não abriu mão do seu princípio e depois acabou se tornando um herói, né? E assim somos nós. Nós temos que obedecer às autoridades humanas instituídas por Deus? Lógico que sim. Agora, se essas autoridades estão nos dando uma ordem que vai diretamente de encontro a tudo que Deus nos falou e ordenou, portanto, segundo o apóstolo aqui, melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens, certo? Porque se você obedecer aos homens, você pode até ter um galardão aqui na terra, mas a sua condenação vai ser eterna se você desobedecer às ordenanças de Deus, certo? Então, se Deus nos deu essa ordem, nós temos que cumprir, meu amigo. Nós não temos opção de não cumprir. Nós temos que ministrar, levar a palavra para todo mundo e, se necessário, indo ou financiando e pelo menos orando, certo? Próximo ponto aqui, vamos continuar então.
Mais um pouquinho. Ó, Deus concedeu acesso a todas as nações do mundo. Deus dá acesso a todas as nações do mundo. Vamos ver isso aqui melhor, olha lá. Na prática, ó, Cristo morreu por causa de sua fé. De forma objetiva e prática, confrontou as autoridades de sua época, não cedendo às imposições do governo de Roma. Vamos ver o que está escrito lá, Lucas 13, 31 e 32. Vamos lá. Lucas 13, 31 e 32. Aqui. Olha aqui o que está dizendo, ó. Peraí, rapidinho. Naquele mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizei a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo os enfermos, e no terceiro dia terminarei. Então, olha aqui a forma como Jesus responde, né? Não tem politicamente correto aqui, não, meu amigo. Pode falar, ó, fala para aquela raposa que hoje, amanhã, eu vou expulsar demônio, eu vou curar enfermo, e só no terceiro dia é que eu vou embora, e que, portanto, ele me aguente, meu amigo, ele que me engula, né? Jesus sabia de toda a implicação que isso poderia gerar, e gerou, mas ele não se desviou da sua obra, ele não se desviou do projeto que Deus deu para a vida dele, né? É interessante a gente ver que até hoje em dia tem pessoas que seguem esse exemplo, né? Tem pessoas lá, o traficante de Bíblia lá da China, né? Famoso, tal. Os cultos na China, por exemplo, tem que ser feito em fazendas, porque se o exército lá, se o governo pegar comunista, essas pessoas são presas, são condenadas, é proibido pregar o evangelho nas ruas, cultuar em locais públicos da China, ter uso de Bíblia, isso é proibido na República Popular, é o caramba, né? Mas na República da China. E isso impede o evangelho de ser ministrado lá? Não, né? A gente já viu o pastor Elton aqui da igreja, já foi, né? Tem vários irmãos que já foram lá fazer missão, né? Os cultos são nas fazendas, e a gente percebe uma coisa interessante, que quanto mais dificultoso é o acesso, parece que mais as pessoas dão valor, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente fala, tô afim de ir no culto não, tô cansado, não vou no culto não, né? E pronto, as pessoas não vão, acho que demora demais. Lá eles contam que como os cultos, né, são clandestinos, digamos assim, né, acontecem esporadicamente, tem vezes deles ficarem 9, 10 horas fazendo culto, cantando, pregando, louvando. Por quê? Porque eles estão sedentos da palavra e da presença de Deus. E como é uma coisa proibida, parece que eles buscam mais, né? E isso é uma lição até para nós, né? Nós que temos a liberdade, às vezes não damos o valor que essas pessoas dão na sua falta de liberdade. Então, Deus nos deu autoridade, meu irmão. Nós temos que ir, né? Não importa se vai ser sorrateiramente, não importa como, nós temos que pregar o evangelho, né? Nós temos que levar o evangelho e cumprir a missão das maneiras que Deus nos proporcionar fazer. E se ele nos deu a ordem, ele nos dá capacidade e autoridade para fazer isso. Olha lá. Cristo atribuiu à igreja a interferência no mundo. E deixa bem claro que era para nós interferirmos no mundo, não era para nós sermos coadjuvantes no mundo. Se fosse para sermos coadjuvantes aqui no mundo, ele nos levaria para o céu para poder adorá-lo todo o tempo lá por toda a eternidade. E não é isso, né? Deus nos deu a autoridade sobre o mundo, e isso também é para que nós possamos interferir no mundo. Nós não podemos ser simplesmente coadjuvantes no mundo, na política e em todas as outras coisas. Nós temos que ser cidadãos que levam o evangelho e que fazem a diferença na vida das pessoas através do evangelho, através de obras que façam refletir Cristo, né? Sejam através de doações, mutirões, ações médicas, pregação, enfim,
de várias maneiras, nós temos que interferir no mundo. Deus nos deu essa atribuição. Se nós existíssemos apenas para adorá-lo, ele nos levaria, né, para que nós pudéssemos nos reunir à Igreja Santa no céu e adorarmos a vida inteira. Mas se ele ainda nos deixa aqui, existe um propósito. Nós precisamos interferir no mundo de forma positiva. Né? Olha lá, ó. O direito e a responsabilidade imputados à igreja implicam a necessidade, em muitos momentos, de intervir no mundo. Então, para cumprir com o direito e a responsabilidade que nos foi dada, é necessário que, em vários momentos, nós intervenhamos no mundo, né? Nós nos oponhamos, né? Nós entremos, às vezes, na política, né? Embora eu acho que depois de entrar, né, a gente tem que ter bom senso, olhos abertos, cuidado redobrado, né? Para não sermos motivo de vergonha ao invés de motivo de transformação. Mas tem vezes que nós temos que intervir, né? O presidente pode não ser o mais perfeito do mundo, né? Pode ter críticas contra ele, isso é normal que tenha, né? É um ser humano e nem é lá dos mais preparados, mas tem boas intenções. Muitas vezes isso é muito importante, né? Por exemplo, a bagunça que era a questão cultural do país, né? Aquilo que o país financiava enquanto cultura e disseminação em escolas, né? Em locais públicos com verba pública, isso pelo menos acabou, né, meu amigo? Né? Isso aí, né, tá fora. Hoje mesmo a OCDE elogiou o país, né? E aí você não vai ver isso no jornal, porque é um elogio, né? Só uma crítica, né? Elogiou o país, falou que realmente o país vai passar por uma recessão forte esse ano, na casa dos 7,5% do PIB, mas que é provável um crescimento no próximo ano de 2,5%. Elogiou o país gastando 6% do PIB em auxílios às pessoas, né, os profissionais liberais e tudo mais. Ou seja, o Brasil tem sido visto com bons olhos no âmbito econômico, né? Então, o Paulo Guedes lá e tudo mais. Então, tem momentos que é necessário intervir, sim. O mundo estava virando uma bagunça, o país estava virando uma bagunça, né? Estava virando, né, uma aculturação, uma imposição de cultura e de pensamento, e que agora a gente está vendo aí essas batalhas, essas críticas, tudo, porque a gente sabe que agora existe outro pensamento, e o diabo não está podendo mais, né, simplesmente impor a sua ideia sobre nós e todas as pessoas aceitarem. E aí a gente vê, né, as loucuras que vem acontecendo aí. As pessoas têm discutido o tempo inteiro, têm reclamado o tempo inteiro, né? É papel da igreja intervir. Intervimos, né? A gente tem que tomar cuidado também para que a nossa vida não seja só discutir política, né? Porque o nosso principal motivo não é esse. Nós já intervimos, nós colocamos ali um presidente que dos que tinha lá as opções, né? E eu até gostava de uns outros lá também, mas das nossas intenções de intervir na questão espiritual, na baderna que estava virando o país culturalmente falando, nós fizemos a nossa parte. Agora nós não temos que virar torcida organizada e fantoche também não, tá, pessoal? A gente tem que continuar com a nossa missão principal, que é o quê? Levar o evangelho, pregar o evangelho. E em momentos como eleições, né, em momentos pontuais, onde é necessária uma intervenção numa esfera municipal, estadual ou nacional, aí nós entremos em ação. O problema é que muito crente virou comentarista político de plantão, não lê a Bíblia, não fala da Bíblia, não fala de Cristo, só sabe falar de política, e isso não é o correto. O correto é intervir quando tem que intervir, igual intervimos, né? E orar para que isso dê certo, né? Dê frutos, e continuar na missão principal, que é levar o evangelho. Né? A intervenção é pontual. O problema é quando a igreja acaba tornando isso a missão principal, e aí desanda tudo, né? Porque não é para isso que Deus nos chamou. Quando pontualmente intervimos. Após isso, continuamos a nossa missão principal, que é ir e levar o evangelho a todas as pessoas. Então, se você tem seus amigos que são muito exaltados, que só sabem falar de política, etc., dê um toque para eles, né? Nós temos que intervir, nós temos que entrar nesses meios para causar mudanças, mas nós não podemos esquecer da missão principal. Essas coisas são missões secundárias e em momentos adequados para agir, certo? Continuando. Ó, Cristo atribuiu à igreja a interferência no mundo. Olha aqui, ó. Algumas passagens que vão deixar isso bem claro para nós, né? Para a gente poder analisar. Marcos 16, 18. Vamos ver o que está dizendo lá.
Marcos 16, 18. Vamos analisar aqui. Opa, pus errado. Marcos 16, 18. Olha lá, ó. Cristo falando, ó. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então temos que intervir, né? Orar pelos enfermos, visitar pessoas nos hospitais, aquelas que estão em estado terminal, né? Não agora, por causa do Covid, né? Nem pode, mas em tempos normais, visitar, orar pelas pessoas que estão enfermas, para que haja cura, para que haja arrependimento, que haja conversão, né? Se colocar na frente de algumas situações para intervir mesmo, né? Então, a igreja recebe essa autoridade, é o próximo Cristo falando, vai ter hora de pegar na serpente, vai ter hora de beber coisa mortífera, mas que não vai fazer mal, vai ter hora de orar pelos enfermos e eles serem curados. Então, intervir na maneira que o mundo funciona. Nós não estamos aqui como coadjuvantes no mundo, nós estamos aqui como atores, né, que Deus colocou. Atos 12, 6 a 8. Vamos ver lá? Atos 12, do verso 6 ao verso 8. Vamos lá. 6 a 8. Olha o que diz, ó. Quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias, e um sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, olha aí, ó. Pedro não se curvou às autoridades, foi preso, mas como ele tinha uma missão, Deus foi lá, Deus livrou ele através de um anjo, libertou ele da prisão. Então tem hora que não precisa preocupar, meu irmão, a gente tem que intervir e contar com a bênção e a supervisão de Deus para que tudo ocorra bem. Perceba que depois, versos 23 e 25, o que aconteceu? Ó, 23 e 25 aqui, ó. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, olha lá, ó. Por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriram sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, apelidado Marcos. Então perceba aqui o que acontece, ó, né? Herodes foi morto, né? Um homem ali que estava trazendo caos no mundo, desordem, né? Subjugando as pessoas, foi morto, e Paulo e Bernabé cumpriram a sua missão. Então, meu amigo, não tem líder, não tem ser humano que vai ser capaz de impedir a igreja de cumprir a sua missão. Não tem como, Deus nos deu essa atribuição, e se qualquer coisa nessa terra tentar se colocar na nossa frente, na realização da nossa missão de levar o evangelho, Cristo vai intervir, assim como fez ali Herodes ser corroído por vermes, ele vai tirar qualquer barreira, qualquer empecilho, não importa quão grande, não importa quão profundo, não importa quão forte, certo? Deus, ele dá uma missão, ele dá autoridade e ele limpa o caminho para nós quando esses empecilhos aparecem. Isso é bíblico, a gente acabou de ler. Vamos ver mais aqui, ó, mais os apóstolos, que são o nosso exemplo maior em relação ao agir como igreja. Atos 13, 10 e 11, vamos ver lá. Atos 13, versos 10 e 11. Olha lá. O filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o procônsul que sucedera, creu maravilhado com a doutrina
do Senhor, certo? Então Elimas, o mágico ali, né, tentando enganar as pessoas, dissuadi-las, foi feito cego, meu amigo, foi feito cego pela autoridade de Deus dada ali aos apóstolos, ele foi feito cego, e o procônsul se maravilhou daquilo e creu, meu amigo. Então, não importa a circunstância, não importa a pessoa, não importa o momento, o mundo, o país, se Deus deu uma missão, ele vai abrir todas as portas, ele vai derrubar o inimigo, ele vai humilhar o inimigo para que a nossa missão possa ser bem sucedida, certo? E por último aqui, o Atos 16, 18 e 19, vamos ver lá. Atos 16, 18 e 19. Vamos ver o que fala lá. Atos 16, versos 18 e 19. Olha lá. Peraí. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Então veja aí, né, mais um exemplo aí do que aconteceu, né? A jovem adivinhadora estava ali, né, no pé de Paulo, e ele grilou e falou: ó, em nome de Jesus, espírito maligno, sai de vocês, esse negócio de adivinhação não é de Deus, não. E o espírito, meu amigo, bateu em retirada, e os donos dela ficaram tão nervosos que levaram Paulo e Bernabé para julgamento em praça pública, né, por terem feito eles perderem o lucro. Então, meu amigo, vai ter vez que para o evangelho ser feito, Deus vai fazer pessoas perder o lucro, vai expulsar demônios, vai livrar o nosso caminho de todo espírito maligno, vai operar através de nós milagres e maravilhas, para que o nome dele e o propósito dele possa ser cumprido e que o evangelho seja pregado em todas as nações do mundo. Ele não só nos dá a missão, como nos dá a autoridade e limpa o caminho para nós, certo? Ele faz isso por nós. Muito bem. Vamos chamar aqui, então, finalizar a nossa aula, né? Já está aí praticamente na hora, aí, 1h20 quase, né? Vamos encerrar a nossa aula por hoje. Deixa eu tirar um print aqui das pessoas presentes. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído pelo menos um pouco aí para a sua compreensão sobre a ideia da autoridade que Deus dá à igreja nos mais diferentes campos, certo? Nos mais diferentes campos de atuação. Deus nos dá a autoridade e o poder para que possamos cumprir, né, todos os desígnios, para cumprir a missão do ID, certo? Então, espero que isso aí tenha chegado até você de uma forma boa, que você tenha se sentido pelo menos um pouco inspirado para, quem sabe, até falar disso aí na sua igreja, na sua célula, assim por diante, certo? Então, André, bom feriado. Oi. você vai postar essa aula aí, esses slides lá no Alva? Vou postar a aula depois, os slides quando eu acabar de usar, né? Vamos com calma. Estamos tranquilos agora. Beleza. Então. Certo? Bom feriado para você, Gil, para todo mundo. Obrigado, para você também. Deus te com abençoe. Deus. André, Oi. você edita os vídeos? Não, eu posto aqui a gravação, né? Então eu gravo só a parte da aula e coloco lá. Entendi. Foi só Eu para tenho quem uma faltou vizinha hoje mesmo. aqui assistindo a aula com a gente, ela amou. A minha vizinha hoje acompanhou a aula. Ó, Fala então aí, tá bom. oi. Opa. A paz para todos. Amém. Abençoado. Bom feriado para todos. Vocês também. Até mais. Com Deus.